Olá, torcedores são paulinos. Sejam bem-vindos ao canal Nação São Paulo. Se inscrevam para nos apoiar e para não perder nenhuma atualização do São Paulo, o maior clube do Brasil. Se inscreveu? Então agora sim, vamos à notícia. São Paulo enfiou 2-0 ali no começo com o harmonizado Ferreirinha, mas cedeu o empate pro Alianza Lima, e quem vai contar essa história pra gente é o nosso Edgar Alencar, então se liga aí. Mal dava para enxergar no entorno do estádio com tanta fumaça. E ainda é um jogo ainda da primeira fase. Imagina quando a gente chegar no mata-mata. Vamos atropelar. 3-0 hoje pro São Paulo. A gente vai ganhar de 4-0. A festa dos torcedores foi bonita desde que chegamos aqui. Uma organização espetacular, uma recepção espetacular. A atmosfera é muito linda aqui no Morumbi. Lá dentro, São Paulo começou enfileirando chances desperdiçadas. Pega o goleiro! Sobrou para a garrafinha de água. Hernan Marcos, o pirata, também quase abriu o placar. Por pouco, já estava comemorando. Mas o primeiro tempo foi de Aldemir dos Santos Ferreira, o Ferreirinha. Se não tinha marcado ainda na temporada, fez logo 2. Primeiro em jogada individual. Chamou pra frente, levou na linha de fundo, Gaviota na área, desvia! Ferreirinha, gol do tricolor! O segundo de cabeça. Ferreirinha, tá ficando dono da noite! Parecia uma noite só de festa para o São Paulino, até precisamente os 18 do segundo tempo, quando subiu a placa do número 11. Se eu deixo ele mais tempo em campo, ele teria uma lesão muscular. Você sabe a quantidade de jogadores machucados que já temos? Você quer que mais um se machuque? 2 minutos depois, Eric Castilho diminuiu. Quando bateu entre as pernas do Rafael, a bola balança a rede do São Paulo. O time da casa parecia em pânico. Nos desorganizamos por 10, 15 minutos e pagamos caro. A equipe peruana foi com tudo pra cima e conseguiu um empate com esse golaço de Quevedo. Sabe quem faz do Morumbi? O padre Quevedo! Kevin Quevedo! Zubeldia foi perguntado várias vezes sobre o porquê da substituição e também do escolhido, o Wendel. Se eu não tenho uma peça igual ao Ferreirinha, eu não posso ficar de braços cruzados dizendo: ah, eu não tenho pontas. Eu tenho que agir. Se o Wendel, com 31, 32 anos, com a carreira que tem, se não pode cumprir essa função... São Paulo ainda teve chances. Caleri mandou a melhor na trave. Ficou nisso. Mesmo com toda aquela festa dos anfitriões para receber a equipe desde a chegada do ônibus ao estádio, depois da partida, foi a pequena torcida visitante que terminou a noite mais feliz. Foi, acho que um tempo para cada um e acho um empate justo, né? Acho que faltou um pouco de catimba pra gente. Libertadores é segurar o resultado, é demorar pra bater um tiro de meta, é sofrer faltas, ficar com a bola no ataque. Diante de 49.932 torcedores, o Alianza Lima pontuou pela primeira vez como visitante em 20 partidas contra brasileiros na Libertadores. Tinha perdido todas até então, 7 para o próprio São Paulo. A gente está muito desculpa a palavra. E a noite, que começou com festa e fumaça, terminou em vai. Para resumir, o responsável fui eu. O adversário mais fraco do grupo e o São Paulo conseguiu perder 2 pontos. É um jogo que o São Paulo não precisava ter sofrido. E mais uma vez, eu repito, eu coloco na conta da comissão técnica porque desmontou um time para o segundo tempo e 50 mil torcedores saíram lá do Morumbi muito tristes porque era uma grande oportunidade que o São Paulo tinha de assumir a liderança do grupo. Sgarbi, pra você é fim de linha para o Zubeldia ou dá pra esperar um pouco mais? Eu fui um defensor durante muito tempo aqui, né? Sempre falei que queria um pouco mais de tempo pra... Não, defendi durante muito tempo, doutor, durante muito tempo. Por quê, bebê? Pro senhor Zubeldia eu não TV. Nossa, Zubeldia. Tá bom. O bicho pegou no vestiário. Mas o Zubeldia, cara, são alguns sinais no futebol, minha opinião, tá? Que isso, cara? Minha forma de ver.
são alguns sinais que mostram que é um cara com pensamento de não é um time do tamanho de São Paulo, um pensamento de não é treinador do tamanho de São Paulo, talvez. Obviamente, ele estava muito desanimado na coletiva, muito borocochô. A gente para ver ano passado. Ano passado um exemplo claro, um jogo São Paulo e Corinthians, que o Corinthians estava com 2 a menos, ao invés de afundar o Corinthians ali, que a gente ia afundar, meter uns 5 no Corinthians. Ele resolveu segurar o jogo, quase tomou um empate, no finalzinho fez mais um gol. Não, mas esse ano empatou com o Velo, depois que fez o gol, tentou recuar o time. Vocês comemoraram antes, é isso que tá. Aquela festa lá fora, tentaram copiar o Corinthians naquela festa lá fora. Nem Libertadores e aí vocês comemoraram antes, velho. Nem na Libertadores. Não pode comemorar antes. Só que aí num jogo como ontem, o São Paulo jogando bem, 2 a 0, casa cheia, 50 mil pessoas, vencendo a partida, 2 gols do Ferreirinha. No segundo tempo, pra quê? Tudo bem, tirou o cara, tem chance de lesão, tudo bem. Só que colocou o Wendel. E falar que o Wendel entrou como um ponta é mentira, o Wendel entrou defensivo. Então o São Paulo dobrou ali na lateral esquerda e conseguiu tomar 2 gols vindo pela lateral esquerda. Ali no lado esquerdo da defesa. Acabou, amor. Então pra mim errou tudo. Não dá pra normalizar no São Paulo. É uma noite de Libertadores para 50 mil pessoas que o treinador resolve recuar o time contra um time fraquíssimo do Alianza Lima e toma um empate. Tá totalmente na conta dele. Para mim, os jogadores também ontem não podiam ter se acomodado no resultado, só que tá na conta do Zubeldia e é um cara que... Mas você não respondeu a pergunta da Renata. Se ele tem que sair ou esperar um pouco mais? Pelo que foi noticiado... pelo que foi noticiado, ele não vai cair, né? Não vai sair agora. Só que para mim é um sinal. Um jogo desse é um sinal de que não vai ter vida longa São Paulo. Eu acho que ele já pensou no Cruzeiro no final de semana. Vou administrar a Libertadores, já tô sem o Oscar, já tô sem o Lucas. Deu errado o plano, não é? Porque o Ferreirinha era o herói improvável. E foi. Com 2 gols, um muito bonito, o outro também, um gol bem trabalhado. E de repente ele tira o Ferreirinha, a torcida ficou louca, ele alega que tem que tirar porque ele tem risco de lesão. E eu imagino até que o Marco Aurélio Cunha concorde com isso ou não. Renata, é um contexto bem complexo para analisar. Eu sou contra esse excesso de proteção. Olha que eu sou médico do esporte, fisiologia começou lá conosco no São Paulo em 84. Eu acho que tem um pouco de exagero nesse super cuidado que estão dando no monitoramento dos atletas. No meu tempo, algum atleta melhor que não podia sair do time, o treinador falava, fica lá. Se você ficar lá, você já incomoda os caras. Não precisa voar o jogo todo. Fica lá guardando posição, que se você ficar ali, eles não vêm pra cima. Faz tempo. Então faz tempo mesmo. Mas só que ganhava. Dá uma olhada pra mim aí, eu passei a noite lá na sua casa, cólica renal. É verdade. E não faz tanto tempo assim, não. Então, na época, você punha um jogador só pra marcar território. Eu vi muito jogador contundido que jogou comigo, tornozelo ruim, fica lá que você guarda o território lá, os caras não vêm pra cima. Mas hoje não, é um cuidado excessivo de preservação. Eu entendo o Zubeldia, tem muito jogador machucado, ele não tem extremos, ele não tem o Lucas, ele não tem o Oscar. Não tem porque ele estourou os caras, né, doutor? Não sei se ele estourou, é muito pesado você dizer isso. Não acho certo. Os caras estão fora porque jogaram todos os jogos do Paulista. Todo mundo jogou tudo e tá cheio de jogador machucado. Mas tudo que é time. O cara é treinado pra isso, não pode jogar todos os jogos? Não pode jogar, só que aí você corre um risco de num jogo de Libertadores estar sem Lucas e Oscar. Então, este empate do São Paulo, o Ferreirinha falou ali, né, com sabor bem amargo, depois de abrir 2 a 0 no Morumbi. Vamos lá então, a Jalile Elias conosco e a gente quer saber se a pressão em cima do Zubeldia aumenta ou... Bom, diminui não diminui, né? Mas será que aumenta, Jalile? É isso, Bruno. Um abraço a todos aí no estúdio, um abraço também ao fã de esporte. O São Paulo ficou apenas no empate com a Alianza Lima em 2 a 2 aqui no Morumbi pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, um resultado que terminou, né, um empate amargo, um resultado que decepcionou as quase 50 mil pessoas que vieram aqui no Morumbi ontem. Claro, pelo contexto do jogo, né, o São Paulo conseguiu abrir 2 a 0 no primeiro tempo, fez um excelente primeiro tempo com os 2 gols do Ferreirinha, mas a gente sabe que não tem jogo fácil na Libertadores. O São Paulo voltou para o segundo tempo com uma postura um pouco menos ofensiva e acabou cedendo então um empate ao Alianza Lima, o segundo gol do time peruano, inclusive um belo gol de voleio marcado pelo Quevedo.
Seguinte, o Zubeldia, então, que já vinha pressionado, né, pelo ano de 2025 do São Paulo, a pressão agora aumenta ainda mais, não só pelo resultado, pelo empate, não só pelo desempenho no São Paulo, que teve uma queda de rendimento ali, pelo menos durante os 20 minutos no segundo tempo, mas também, como o Edu trouxe aí na matéria, pelas substituições. O que não agradou nem um pouco a torcida do São Paulo foi a saída do Ferreirinha. A gente veio comentando aqui no F360, o Calçade também comentou ontem na transmissão, que parecia ter sido uma troca que foi feita em comum acordo, tanto que o Ferreirinha não deixa o campo chateado, insatisfeito, muito pelo contrário, ele sai feliz de campo, porque ele tinha acabado de marcar o que vinham sendo então os gols da vitória do São Paulo, mas o que desagradou mais do que a saída do Ferreirinha foi a entrada do Wendel, um lateral esquerdo na vaga de um atacante, sendo que o Enzo Dias também permaneceu em campo. Então essa dobradinha de laterais foi o que deixou a torcida do São Paulo bastante insatisfeita. Então um resultado amargo aqui, principalmente pelo contexto da partida. O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, acabou vacilando aí na segunda etapa, e agora o São Paulo se prepara aqui para encarar o Cruzeiro no final de semana, mas a próxima rodada da Libertadores é contra o Libertad, que é o líder do grupo D, fora de casa. Então o Zubeldia segue bastante pressionado, Bruno. É boa, Jalile, a gente vai comentar sobre isso, tá? Se justifica ou não essa pressão e os novos questionamentos. Ferreirinha contra o Alianza Lima. Que personagem do jogo, hein, Jailson? 2 gols e 1 golaço. Aí, número de finalizações, as 2, e as chances criadas também, 4. Olha só, dribles certos, 3. Posses recuperadas, 5. Então, ele se torna o personagem absoluto do jogo pelo que fez no primeiro tempo e por ter saído no segundo tempo. E é isso que questiona, e foi essa a explicação que o Zubeldia precisou dar na entrevista. A gente viu ali na matéria do Edu. Era pra ter sido mais até. Eu lembro que o Ferreirinha, no início do jogo, o Caleri tem uma jogada que o Caleri gira pra fazer a finalização, o Ferreirinha tava de frente. O Ferreirinha tava pedindo, pelo amor de Deus, toca a bola que eu só vou chapar e a gente abre o placar. Tava 0-0 ainda. Mas o Caleri tentou o chute girar, né, de canhota, e acabou batendo ali no defensor. Já era ali pra ter aberto o placar e ter sido começado, né, a noite feliz do Ferreirinha. Eu lembro que no início da temporada, né, quando se falava muito ainda do quarteto, foi ainda antes dessa jogada, que aí já saiu o gol, um belo gol. E a característica do Ferreirinha, né? Buscou o drible, viu que tinha cobertura do lado pra dentro, né? Ele corta pro lado de fora, e na saída do goleiro aí, na hora que o zagueiro foi dar o bote, esquece, já ficou. O Ferreirinha deu o biquinho, contou com o desvio. Mas eu lembro que a gente discutia em relação a quarteto, né? Do São Paulo e tudo mais, e a gente falava, beleza, tudo bem, mas vai faltar alguém de velocidade. Dá profundidade. Vai faltar alguém que vai dar... O quarteto seria Lucas, Oscar, Luciano, Caleri. E Luciano. Vai faltar alguém de profundidade, vai faltar um cara ali que possa ter o drible, que pode ter o 1 contra 1. E o Ferreirinha era esse cara, mas na época preterido, não teria vez, não teria espaço nesse quarteto. Aí o Zubeldia está desde então tentando organizar esse time, mudando taticamente essa equipe para ver o que ele consegue fazer. Aconteceu que agora o Lucas e o Oscar estão fora, né, por conta de lesão, e o Ferreirinha lá pelo lado esquerdo ontem estava resolvendo, né? Só que aí veio a questão do lado esquerdo novamente do São Paulo, que a gente falou, o Zubeldia não tinha muito o que fazer. Ele troca, bota o Wendel, só que aí é o que acontece, né? Falando aqui, tentando explicar rapidamente, né? O Wendel e o Enzo Dias são 2 laterais esquerdos. Ele dobra os laterais. Ele dobrou os laterais pelo lado esquerdo. Só que no momento que isso acontece, se não entrar muito ligado no jogo, se der uma dormidinha, você esquece que você tá numa função diferente da sua habitual. Entendi. E aí, no primeiro gol, o cara vem de trás, vem lá de trás, vem carregando, faz a tabela, acaba ali na ultrapassagem, e ali o Wendel e o Enzo, os dois ficam olhando pro cara que tá passando. O Enzo, que deveria acompanhar desde o início, não acompanhou, porque ele tava na segunda linha, e o Wendel, que tava como lateral esquerdo na primeira linha, olhou pro cara passando, aí ele deu start para tentar acompanhar, já era. Quer dizer, se tá o Ferreirinha ou um outro atacante, não teria dúvida... Não teria dúvida, não tem como a gente martelar. Claro. A minha hipótese. Mas é o natural. É o natural. As funções estariam mais claras. Exatamente. As funções estariam mais claras. E ali, no momento que um pensou que o outro ia, já era. O cara já tinha passado e gol. E aí ele ainda dá o azar que no segundo gol a bola é cruzada também do lado direito. Não tinha ninguém ali fazendo a marcação, mas é cruzado e o cara acerta um baita de um voleio. E aí o Zubeldia é questionado, mas por que tirou o Ferreirinha, que era o melhor em campo? Aí... O Ferreirinha estava esgotado. Aí dá pra questionar essa escolha do Zubeldia, Mar? A decisão? Sim. O Ferreirinha tem que sair.
a imagem mostrou muito claramente, ele tem uma hora que ele abaixa no gramado, na mesma hora, assim, o diretor de TV foi brilhante, porque ele abaixa no gramado, aí foca no Zubeldia, o Zubeldia tá lá, trocar. Então, assim, é ação e reação. Então, qualquer um faria a mesma coisa. Opa, o cara fez 2 gols, eu tenho pouco jogador de velocidade, já tô com o departamento médico lotado. O departamento médico lotado no São Paulo é uma coisa que acontece com muita frequência, né? O ano passado até teve um certo alívio, lembra? Sim. O Edu chegou a falar que em março do ano passado de 4 laterais. Sim, da direita. Sim, todo mundo fora. Então, agora, assim, o Zubeldia viu aquilo. Falou, vou tirar. Porque eu não quero ter um problema maior para a sequência. E não tenho certeza ontem, né? Mas não é que ele olhou para o banco e estavam o Vinícius Júnior, o Mbappé e o Rodrigo para jogar pelo lado esquerdo. Não, ali, ontem né? eles não estavam, a Jalil pode até confirmar. Ontem não, né? Não. Então aí ele... O Vinícius, nem o Mbappé e nem o Rodrigo estavam. Então quer dizer, ele não tinha outra opção. Né? Então, ou eles estavam no banco e o Zubeldia que não quis usar, hein, Jalili? O Zubeldia na coletiva disse que o Ferreirinha realmente foi substituído porque estava esgotado, ele ficou com medo, né, de perder mais jogadores por lesão, ele que já entrou em campo sem o Lucas Moura e o Oscar, 2 peças fundamentais do São Paulo, mas fato é que assim, uma coisa que eu queria destacar é a postura do Alianza Lima. A gente esperava um time que desde o começo do jogo ia se postar lá atrás, aquela retranca que os times geralmente vêm aqui no Brasil enfrentar os times brasileiros, mas o Alianza Lima acho que surpreendeu um pouco também até o próprio Zubeldia. O Alianza Lima equilibrou um pouco ali nos 15 primeiros minutos, depois propôs jogo em alguns momentos da partida, mas a maioria desses lances foram no segundo tempo. No primeiro tempo, o único lance que o Alianza Lima conseguiu assim trazer mais perigo foi um chute justamente do Barcos, velho conhecido do futebol brasileiro, no travessão. Fora isso, o Alianza Lima não arrumou muita coisa, mas eu achei que a postura do time peruano surpreendeu aqui no Morumbi. Esse é um ponto legal que ele traz, é que a gente é preconceituoso. A gente acha que o futebol brasileiro... se não é argentino... E vem cá, se não é argentino, não. Se não é o River ou o Boca... de um tempo pra cá a gente fala do Racing também. Gente, eu não sou assim, o Jailson não é assim, o Bruno. Mas o brasileiro, de forma geral, acaba olhando... Que escudo é esse? Que camisa é essa? Vamos lá, 4-0. Eu contei aqui o caso de ontem à noite, eu tentando explicar para um cidadão que o Atlético Nacional é um bom time. Eu falei, não é possível que eu estou tendo que explicar isso. Mas, sim, a gente, no Brasil, sofre com desse preconceito. A gente é preconceituoso, se não é o Boca, se não é o River, 4-0. E não é assim, né? E o Alianza Lima, falando em Boca, eliminou o Boca. Sim. Deixou o Boca sem competições internacionais, inclusive. Na fase prévia de Libertadores. É um time que tenta jogar. Isto posto, o São Paulo estava jogando. Um time te encarando, você encarando o time, você faz o 2-0, acho que a questão é detectar como o São Paulo baixa. Sim. E tentar detectar antes de baixar. Porque por mais que tenha a questão do Ferreirinha, do cansaço, das poucas opções no banco... Do meio campo de pouca pegada e de muita proposição... Alisson e Marcos Antônio são jogadores de mais proposição, de mais qualidade, quando passam da intermediária defensiva para a ofensiva. Isso é um problema que o Zubeldia está convivendo já há algum tempo. Né? Então, mas aí cai naquela história que talvez a gente tenha conversado ontem do Flamengo, que é, se você não levar a sério todo minuto, toda a vantagem que você tem na Libertadores, ela vai embora. O São Paulo caiu nessa ontem. De, tipo, imaginar que com 2-0 tava... O jogo acabou? Sabe assim, não conscientemente, mas assim, sim, até de você baixar um pouco a sua atenção e aí você tá com 2-0 e deixa escapar. Porque é verdade, tem um problema com o Ferreirinha, tem um problema no elenco, mas o jogo tá 2-0 pro São Paulo. Sim, mas a discussão, assim, em relação ao Flamengo é diferente, porque a gente tava falando sobre poupar ou não. Isso. Né? O Zubeldia, ele não tentou poupar, ele não teve o que fazer. Não poupou, ele não teve o que fazer, não tinha opção. DM cheio, ele fez o que dava para ele fazer. E o São Paulo tentando se organizar na linha que
fala, né? Na linha de 4 com a bola, né? Com o Ferrarese ali baixando na lateral, mas sem a bola com a linha de 3 e soltando um pouco mais o Enzo. E aí o próprio garoto, qual é o nome do menino mesmo? Lucas Ferreira. Lucas Ferreira baixando pelo lado direito, para canhotinho, trazendo para dentro, inclusive personalidade, porque ele que segurou a bola no momento 2-2 para tentar... Ele já entrou no Mineirão e obrigou o Everson a fazer uma boa defesa. Ele tentou em diversas jogadas, enfim, fazer uma jogada individual, tentando ali o terceiro gol. Mas o Zubeldia, ele tentou, cara. Tentou de alguma forma. O São Paulo tava aquele jogo de meio campo, aquele jogo, os dois times bem complicados. Aí entra o que o Marra falou e a Jalili trouxe muito bem também, em relação à questão do preconceito com os times de fora, tirando Boca e River. O Alianza Lima competindo, que a gente sempre fala, né? A equipe tem que competir. O Ferreirinha, individualmente, que abriu o caminho. O São Paulo estava jogando bem. O São Paulo estava jogando bem. Como eu falei, o Caleri perdeu a oportunidade ali de servir o Ferreirinha. O Luciano teve jogada também de fazer finalização cruzada. Mas o Ferreirinha, individualmente, ele abriu ali o caminho. E depois uma bela jogada, cara. A jogada do segundo gol é muito bonita, a jogada do São Paulo. Tem corta-luz, tem o Alisson deixando a bola passar. Como ele aparece na área, né? Exatamente. O Ferreirinha começa lá de trás, o Marco Antônio que faz a ultrapassagem. Enfim, a jogada do segundo gol é jogada bonita, mas... Aí depois, eu penso que tudo bem a concentração que você citou, eu entendo, mas Mas foi setorizada. Foi setor, é isso. Foi dois do lado esquerdo e tal. Talvez esse ponto que você citou, né, da dobra de laterais que tenha dividido a função. Jalili, obrigado, viu? E aí, como o Ferreirinha falou, e é interessante, né, como no futebol a ordem dos fatores altera o produto. Porque ele falou, se a gente empata na Argentina e ganha aqui, tava lindo. Sim. São Paulo num grupo difícil e tal, mas... É o mesmo do Racing, que perdeu pro Bucaramanga. Exatamente. Se ele perde pro Fortaleza e ganha do Bucaramanga... Tava tudo certo. Tava ótimo. E agora o São Paulo pega o Cruzeiro no final de semana. Valeu, Jalili. O que você acha dessa notícia? Deixe nos comentários.